Para ver como foi a goleada do Goiás sobre o Rio Verde. Time misto do Goiás para enfrentar o já rebaixado Rio Verde no estádio Serra Dourada. Logo aos 8 minutos, mesmo com o campo pesado, Giovani conseguiu um belo passe para Carlos Eduardo, que tocou na saída do goleiro para abrir o placar. Goiás 1, Rio Verde 0. De fora da área, Pedro Bambu arriscou. A bola passou perto. Carlos Eduardo dominou bonito e cruzou. O zagueiro se atrapalhou e quase marcou contra. Já na segunda etapa, Breno cruzou para trás e encontrou Pedro Bambu pronto para marcar o segundo do Goiás aos 12 minutos. Sem conseguir afastar o perigo da área, o Rio Verde sofreu o terceiro gol dos pés de Júnior Viçosa, que dominou e bateu por baixo do goleiro. Goiás 3-0. Voltando de lesão, Thiago Luiz teve a chance de deixar o seu, mas cabeceou para fora. A melhor chance do Rio Verde na partida veio dos pés de Lucas. Chute na rede, pelo lado de fora. Aos 35 minutos, Carlos Eduardo fez bela jogada pela direita e achou Júnior Viçosa livre no meio da área para completar de canhota e fazer o quarto do Goiás. Fim de jogo no estádio Serra Dourada, goleada. Goiás 4, Rio Verde 0. Para mim, o Campeonato Goiano está começando agora. O Campeonato Goiano é 4 jogos definitivos, decisões. Nós precisamos melhorar, você entende? Nós estamos conscientes da necessidade de melhora. Uma coisa que foi importante, que eu nunca tinha feito, em campeonatos regionais eu consegui fazer, coloquei todo mundo para jogar. O grupo foi me dando confiança e, ao natural, eu fui mudando a escalação, fui dando minutos para os meus jogadores, administramos condição física, administramos cartões, e tudo isso é importante. Mas, para mim, o campeonato começa domingo. E não é, né, Hélio? Porque se não fossem as outras rodadas, você não teria chegado nessa condição para decidir domingo. Evidente que ele quis dizer na questão da pegada e da emoção, né, José Roberto Silva? Mas... Boa noite. Boa noite. Pasquetto, Evandro, André, amigos. Ele fala muito, né, o Hélio, e às vezes ele se perde um pouco. Ele falou ali que administrou o cartão, mas até onde sei, os cartões foram mal administrados, porque eu lembro lá no meio do campeonato, teve uma sequência ali que o Goiás teve vários jogadores suspensos em um jogo, depois teve outros suspensos no outro jogo, dando a impressão que estava zerando o cartão, administrando o cartão, porque jogadores seriam poupados. Só que o Goiás chega na semifinal com alguns pendurados, né? Como o Léo Senna e o Eduardo Brock. E aí não dá para entender, né? Aí acho que nem o Monte Cristo passaria por essa. A campanha que o Goiás fez, o domínio que o Goiás fez durante toda a fase, chegar com o capitão do time, que é zagueiro, pendurado, chegar com o queridinho, né? O queridinho do treinador, pendurado. Eu não estou entendendo. O Léo Senna até tem uma justificativa razoável, que foi aquela expulsão dele, né? Aquela expulsão idiota que ele teve contra o Atlético, porque não pôde jogar contra o Iporá, e aí acabou pendurado no início da semifinal. Então, uma situação realmente desagradável para o Goiás. Mas com isso ou sem isso, o Goiás segue sendo aquilo que era antes do início do Campeonato Goiano, o favorito para ser o campeão. E André, o Hélio tem razão quando ele fala que o campeonato começa para valer no domingo? Tem e não tem, né? Porque tudo é uma consequência do que foi feito na primeira fase. Por exemplo, os jogadores que ele disse que teve a oportunidade de utilizar, de observar, isso tudo vai fazer diferença agora nessa reta final. A oportunidade que ele teve de ver quem é quem, com quem ele pode contar, com quem ele não pode. Por exemplo, eu acho que está dirimida aquela dúvida de quem tem que ser o centroavante do Goiás, se é o Lucão ou se é o Viçosa. Você põe quem? O Viçosa, um jogador muito mais participativo no Goiás. Eu acho que ele tem que jogar.
Então você chega a algumas conclusões. Por exemplo, não dá para contar com o Felipe Garcia, que continuou apagado contra o Rio Verde, ou contra o Atlético, ou contra o Grêmio Anápolis, contra a Aparecidense, ele foi apagado em todos, ele não consegue desenvolver o futebol. Então, essa primeira fase, ela é importante para isso, é uma sequência, não é bem zerar não, às vezes pode ser para um time ou outro, que aí começa numa semifinal, motiva, às vezes pode explorar algo mais, mas é tudo uma consequência do que foi feito na primeira fase. Evandro, o Goiás é favoritaço contra a Napolina? Boa noite, Pasqueto. Boa noite. Alberto, Noite. André. O campeonato goiano, a gente sabe de cor o que vai acontecer nas finais. Começa o campeonato, você já fala. O Goiás é finalista. O Vila, antes tinham dúvidas, colocava sempre o Atlético. Agora o Atlético decepciona, já são 4 anos sem chegar a uma final. O pior de tudo esse ano. Apenas 7º colocado no campeonato, perdendo espaço para Iporá, para Grêmio Anápolis e por aí afora. Então, uma decepção o time do Atlético. A gente não tinha nenhuma dúvida no começo do campeonato. A Aparecidense é o melhor time do interior, já vem se repetindo isso há algum tempo. Naquele dia aqui, quando a gente comentava sobre o problema da matemática, vamos atropelar a matemática, as finais estão definidas. Não tinha como mudar de Vila Nova e Aparecidense, de Goiás, e mudaria apenas em caso do empate da Aparecidense ontem com a derrota do Vila, o segundo jogo, o que não representa absolutamente nada, porque a Aparecidense costuma jogar bem no Serra Dourada e joga sem torcida em seu campo também. Vai ser atropelado pela torcida do Vila lá dentro de Aparecida. Então, o campeonato está aí, o Goiás é favorito sim, não tanto pela qualidade técnica, talvez um pouco pela falta de qualidade nos outros também. Mas o Goiás tem um elenco bem superior aos demais.